Olá pessoal, prazer, para quem não me conhece, eu sou Rafael Souza e nesse vídeo eu vou falar de uma pergunta muito frequente entre os estudantes de arte. Preciso saber desenhar para ser um bom modelador 3D ou escultor? Seria o desenho um pré-requisito para esculpir ou modelar em 3D? Para nos ajudar a responder essa pergunta, eu vou usar aqui 3 personagenzinhos. E eu vou tentar responder essa pergunta fazendo perguntas de volta. E vocês podem respondê-la embaixo desse vídeo. Eu tenho aqui à minha esquerda o Mr. Brown, desenhista, Yellow é um cowboy, não é artista, e a Miss Pink, que é uma escultora. Bom, vamos comparar esses dois rapazes primeiro, o Brown e o Yellow. Um é desenhista e o outro não é um artista. Qual é a diferença entre eles? O que um tem que o outro não tem? Por que um consegue desenhar e o outro não consegue? Bom, muita gente diz que a coordenação motora. Discordo, porque o cowboy sabe escrever. E você não precisa da mesma coordenação motora para fazer uma letra A pequenininha, não seria para fazer um círculo no papel? Ou seja, você acha que o cowboy não desenha porque ele vai tentar fazer um dedo e de repente a mão dele vai para o outro lado e ele vai ficar, cadê meu papel? Não, ele sabe escrever. Se ele sabe escrever, ele tem a coordenação motora suficiente para desenhar. Basta você não ter um problema físico muito grande. Então, daí a gente já mata essa situação. Inclusive, a fala veio primeiro que a escrita. A escrita não é nada mais, nada menos do que uma forma de desenhar as palavras. É desenho, escrita é desenho. A gente começa a entender o seguinte, então se os dois têm essa coordenação, os dois conseguem escrever, por que um sabe desenhar e o outro, se você pedir para desenhar, não sai nada? Não seria porque o Mr. Brown, desenhista, ele tem uma observação mais desenvolvida? Desenvolveu estudando desenho, não nasceu assim, desenvolveu estudando desenho, por isso que hoje ele consegue desenhar. O que ele adquiriu ao ser um desenhista? Ele adquiriu conhecimento de anatomia, luz, sombra, volumes, silhueta, proporção, gesturing, que seria pose, expressões faciais, ele estudou isso. Ele adquiriu uma noção muito grande de harmonia, equilíbrio, estética e muitas outras coisas se você continuar pensando. Então isso que o desenhista tem de diferente do outro que não é. Ora, se o Mr. Brown resolver fazer escultura, resolveu que vai ser escultor, ele não vai utilizar praticamente todas essas características que ele adquiriu na escultura, você acha? Você não acha que na hora de esculpir ele vai precisar de quê? De ter uma boa observação, de ter conhecimento de anatomia, luz e sombra no sentido de ter captado volumes. Enquanto o desenhista simula luz e sombra para fazer um seio de frente, marca só um pouco da silhueta do seio e com a luz e a sombra ele faz todo o volume. Ele está esculpindo em 2D, esculpindo em 2D. Então essa sensação de volumes ele não vai usar na hora de fazer escultura? A proporção que ele já conhece ele não vai usar para fazer escultura? Conhecimento de pose, expressões faciais, conhecimento de cada parte, o olho, o formato de vários olhos, bocas, sentir como é todo esse volume, ele não vai usar o mesmo conhecimento para esculpir? A noção de harmonia que ele adquiriu, ele não vai usar para esculpir? Ele começou do zero? Noção de equilíbrio, bom gosto, a estética, toda a história que ele viveu no desenho, dele estar acompanhando vários desenhistas, de ter lido livros sobre desenho, foi a congressos sobre isso, ouviu frases interessantes de desenhistas, de coisas que mudaram até a percepção dele, ou seja, todo o histórico dele no mundo do desenho, as referências que ele adquiriu, as vezes que ele estudou muito aquilo, não vai utilizar na escultura? Não é, ao final de contas, a mesma coisa, só que com uma linguagem um pouco diferente? Toda essa observação que ele desenvolveu, um desenhista, ele olha as coisas diferentes, vira e mexe, ele está olhando para uma coisa, aquilo chama atenção, ele começa a observar. Se ele passou o dia inteiro tentando desenhar um rosto de uma mulher num determinado ângulo e aquilo foi um pouco complexo para ele, é automático, ele está vendo um filme, alguma atriz faz aquele movimento, ele
aquilo chama ele, entendi. Ele está conversando contigo, ele está observando coisas, ele se desenvolveu como um artista, ele se tornou um cara observador, você não acha? Que ele já conseguiu destravar o artista que tem dentro dele, e ele não vai utilizar isso na escultura? Então quando você pergunta, o desenho é pré-requisito para a escultura? Não, vou mudar a pergunta. O desenho, ser um bom desenhista ajuda a ser um bom escultor? Responda você. O que ele adquiriu de características como um desenhista e o que ele vai usar para ser um bom escultor? Não são praticamente 95% das características não são as mesmas? Não sei. Mas eu vou liberar aqui a senhorita Pink. Senhorita Pink é escultora, não desenha. Ela é como o Mark Newman, ou como o Kenneth and Kenneth, ou seja, esculpe, mas não é desenhista. Então vamos esquecer um pouco o Brown e vamos pensar e vamos comparar a Pink com o Yellow. A Pink é uma escultora de personagens, como Mark Newman. Por que ela esculpe e o Yellow não consegue? Porque ela desenvolveu observação, conhecimento de anatomia. Nesse caso, luz e sombra, vamos ficar com volumes, né? Que ele é que vai... Você cria de fato volume e a luz real do ambiente vai fazer a luz e a sombra. Proporção, direção, expressões faciais, harmonia, equilíbrio estético e muitas outras coisas. Se você continuar pensando aqui, isso enche a página. Então ela sabe isso e ela não sabe. Por isso ela consegue esculpir e ela não. Então vamos pegar a pergunta inicial. O desenho é um pré-requisito para a modelagem e escultura? Vamos inverter agora essa pergunta. Seria a escultura um pré-requisito para o desenho? Ou seja, se a Miss Pink, que é uma escultora que desenvolveu essa arte incrível, ou Mark Newman resolve dar aquela paixão, ele resolve que ele vai ser um grande desenhista. Você acha que ele vai levar 5 anos para aprender a desenhar, como uma pessoa normal aprende para fazer um desenho sólido? Você acha que ele vai levar essa média? Com todo esse conhecimento que o Mark Newman já possui de estética, de anatomia, da linguagem do corpo humano, de caricaturização que ele faz muito bem, ele não vai usar tudo isso no desenho? Você acha que ele vai levar o mesmo tempo para aprender a desenhar que um cara que, como o Yellow, Mark Newman resolve que vai ser desenhista e o Mr. Yellow também. Você acha que eles vão levar o mesmo tempo para aprender desenho? Eu não sei, eu acredito que o Mark Newman vai desenhar muito rápido, se adaptar à nova linguagem e ele vai trazer tudo que ele já sabe. Então, é verdade dizer que ser um bom desenhista ajuda a ser um bom escultor? É. Mas é verdade dizer que ser um bom escultor ajuda a ser um bom desenhista? É. Então, meu Deus do céu, se um é pré-requisito do outro, qual que eu começo primeiro? Aquilo que você quiser. Porque uma coisa você não pode esquecer, a sua primeira linguagem, o seu primeiro contato com a arte vai ser dolorido. Aí, eu vou tirar aqui o Yellow da parada. Não, vou tirar a Pink. Porque o que acontece muito é isso aqui. Esses dois entram num curso de escultura. O que acontece? Esses dois aqui entraram para fazer o curso. Um é desenhista, o outro não, era cowboy, mas os dois estão querendo muito esculpir, os dois estão com a mesma vontade e dedicação, vamos equilibrar essas coisas, e o único desequilíbrio é que o Mr. Brown é desenhista e o Yellow não. Aí o Mr. Brown vai ficar enchendo o saco do cowboy, dizendo assim, cara, você tem que ser desenhista para ser um bom escultor, olha só como é que em 2 meses eu já estou fazendo uma escultura linda, nunca esculpi antes. Aí o cowboy vai dizer assim, se você é o cowboy, diga assim, ok, eu vou me fuder para aprender escultura. Eu vou ficar alguns anos para me formar como um bom artista. Você não, você vai esculpir em 2 meses. 2 meses você vai esculpir. Eu não. Eu vou levar 5 anos para virar um bom escultor. Em contrapartida, você se fudeu quando você estava aprendendo a desenhar. O que eu vou passar agora na escultura... Você passou um dia na hora de aprender desenho. Você levou quantos anos para aprender desenho? 5 anos? Eu vou levar 5 anos para aprender escultura. Uma vez que você já sabe um, você vai pular para o outro rapidinho. Aí o que o Mr. Yellow vai dizer? Em compensação, depois que eu ficar 5 anos para aprender a ser um bom escultor, eu vou aprender o seu desenho que você levou 5 anos, eu vou aprender em 3 meses. Pelo menos me adaptar. Estou falando em 3 meses, isso é um valor que varia um pouco. Eu estou dando um exemplo.
Então é óbvio que depois que o cara se formou ou como escultor ou como desenhista e desenvolveu, que é o principal de tudo, essas habilidades aí, ele, ou como escultor ou como desenhista, a primeira linguagem que ele escolher, ele vai se ferrar e vai levar lá os 5 anos para aprender. Isso aí é inevitável. Uma vez que ele saiba um deles, seja desenho ou escultura, tanto faz qual que ele estudou primeiro, ele vai aprender o outro mais rápido, porque ele já desenvolveu tudo isso que vocês estão vendo. Paciência, inclusive. Calma. Método de estudo, ele já se conhece, inclusive. Ele já conseguiu organizar os horários dele, ou seja, todos os desafios ele já alcançou, seja com desenho ou com a escultura. Então agora ele passa para o outro muito mais rápido. É uma linguagem parecida, de uma certa forma. A gente está representando as mesmas coisas. Só para fechar aqui o vídeo, tem duas coisas legais, né? Uma mais para o lado do desenho, outra para o lado da escultura. No desenho você aprende muito por causa da velocidade com que você faz as coisas. Você não tem que parar, fazer uma estrutura, puxar arame, não. Você está aqui com o seu sketchbook, você faz vários rabiscos rápidos, é dinâmico o aprendizado. Você pode desenhar em qualquer lugar, com o seu sketchbook, você chega no banco, tá ali aquela fila imensa, você senta na cadeira, olha ali, a sua senha 728 ainda está no 240. Senta e você desenha, você consegue desenhar num ônibus de viagem, no avião. Então é muito prático, você consegue desenhar em qualquer lugar e o processo é muito dinâmico. Vou fazer uma pessoa sorrindo, você, pô, fulano, sorri aí que eu vou pegar rapidinho. Faz só as linhas principais e você já aprendeu alguma coisa. Imagina, pô, fica aí rapidinho que eu vou te esculpir, vai. Pega, fura, faz arame, começa a esquentar a massa, vai botando a massa. É um processo lento. Então o desenho, ele tem essa coisa legal de ser dinâmico o aprendizado. Em contrapartida, a escultura, você tem duas coisas. Uma que a forma ela vai surgindo muito aos poucos, você vai colocando massa mais um pouco, então o seu contato com aquilo é duradouro. Então você absorve muito por isso. No desenho, em alguns segundos você bloca um braço. Na escultura você leva muitos minutos para blocar esse braço. Então o contato com aquela forma é mais duradouro e também te desenvolve legal. E tem uma coisa interessante também na escultura. Você não está aprendendo só pelo que você está vendo aqui, ó, olha para cá para mim. Você está olhando a sua escultura e olhando a referência. Olhando a escultura e olhando a referência anatômica aqui. E você está comparando os dois e modelando. Você está aprendendo através daquilo que você está vendo com seus olhos mesmo, que é para ser redundante. Você está vendo aqui, ó, e comparando, você está aprendendo com isso? Está. Mas você também está absorvendo informação da forma, do shape, da anatomia, através do tato. Aprende-se muito tocando as coisas. Você não está observando, mas está colocando o dedo aqui, ó, nessa cavidade aqui, ó, dos olhos, e você está aqui esculpindo e olhando a referência, ó. Você acha que você está aprendendo só pelos olhos, mas o seu tato, que tem 7 vezes mais precisão que a visão, ele está também te contando demais como essa superfície está fazendo com que você aprenda muito. Não sei se vocês já leram aquelas revistas tipo Caras, Moda Moldes, Sempre Mulher, Boa Forma, que dá uma dica interessante. A melhor forma de conhecer o próprio corpo é se tocando. Então, você quer ver uma coisa? Eu já esculpi a orelha no ZBrush, com a minha mão esquerda aqui na tablet e a direita aqui, ó, pegando na minha própria orelha. Vai encostando aqui, ó, você vai sentindo direitinho ao passo que você vai esculpindo, né? Você vai tocando aqui, vai vendo os espaços. Faz esse teste para você ver se não consegue esculpir a orelha só tocando aqui, sem olhar a referência. Porque de fato o tato também te dá um aprendizado muito grande da forma. Já viu como os cegos leem em braille? A velocidade com que eles vão tocando ali no livro e vão conseguindo decifrar o que está ali? Bom, esse vídeo não é um vídeo propaganda, eu estou falando realmente uma coisa que eu acredito e vou indicar para vocês. Aqui no estúdio vivaarte.com.br, muitas pessoas me perguntam o seguinte: pô, como é que eu faço aí para aprender então desenho, escultura? Qual é a ordem de estudo? Cara, a ordem de estudo é você seguir o curso ou um livro de algum artista, algum mestre que você quer seguir. Porque o curso ou o livro está na ordem que ele acredita que você tem que aprender, do início ao fim.
Então você tem aqui, ó, construindo cabeça humana, desenho, escultura com Alex Oliver, escultura parte 2, eu tenho esses. Ele agora lançou o curso básico de escultura tradicional, desenho. É a recomendação que eu tenho para você aprender desenho ou escultura. Quer os dois ao mesmo tempo? É show. Quer só um e um dia vai se adaptar ao outro? Sim. Se já é desenhista, vai se adaptar à escultura. Se já é escultor, vai se adaptar ao desenho rápido. Se não é nada, tanto desenho como escultura você vai levar anos para aprender, porque é assim mesmo. Faça aquilo que você ama, estude, e a sua primeira linguagem vai levar anos para desenvolver. Não tem como evitar isso. Abraço. Não esquece não, clica nessa porra desse like aí. Valeu, galera. Tchau, tchau.